Boas palavras, poesias e reflexões. Estamos aqui de volta com o nosso programa de sábado, nesse canal querido Paz e Bem, junto também com a Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, e saudamos a todos que nos acompanham. E na vez passada eu falei para vocês de um tema difícil, a dor, e hoje eu vou falar de um tema bonito, a esperança. A esperança, essa que no ditado popular nunca morre, nunca deixa de existir, e é fato, né? Quando ela deixa de existir, a pessoa morre, né? Muitas vezes se entrega a uma desesperança que perde o sentido da existência e até pode buscar o suicídio. Então a esperança de fato deve nos alimentar a alma sempre, para nós enxergarmos um passo adiante, para nós avançarmos alguns passos a mais, isso tanto do ponto de vista individual quanto coletivo, né? Porque a esperança é algo que pode ser o nosso horizonte existencial, daquilo que nós queremos alcançar, daquilo que nós desejamos atingir como meta existencial na vida, e temos a esperança de estarmos caminhando para lá, mas também trata-se de uma esperança que eu acho que essa é talvez a mais importante, a esperança de um mundo melhor, a esperança de fazermos deste planeta, desta terra, desta casa comum, um lugar mais justo, mais habitável, né? Porque é fato que todos nós sofremos muito aqui e estamos sempre enredados por múltiplos problemas e injustiças e sofrimentos que não seriam necessários, né? Nós falamos sobre isso na vez passada, né? Dizendo que algumas dores são inevitáveis, mas outras poderiam ser evitáveis. Então, a esperança de um mundo melhor é que nos move a trabalhar por esse mundo melhor, a termos mais ação, né? Agora, hoje em dia existe uma onda, uma moda, né? Porque tudo se tornou tão superficial, tão que é essa coisa do pensamento positivo, de um pensamento da autoajuda, e que aonde a esperança pode entrar como algo um pouco mágico, né? Não, pense positivo que tudo vai dar certo, essas frases chavões que a gente ouve o tempo inteiro, né? Às vezes ditas com muito amor, com muito carinho, com muita boa intenção, mas muitas vezes, né, elas são fruto de uma ideia um pouco mágica em relação a pensamento positivo, como se nós pensássemos positivamente, nenhuma dor pudesse nos atingir, a morte não viesse, a doença jamais apareceria. Então, quer dizer, isso é mágico e não é verdadeiro, né? Quer dizer, o fato da gente manter a esperança não nos enceguece para as dores presentes, para quando estivermos atravessando um momento difícil, para enxergar a realidade cruel deste mundo, né? As injustiças e tudo que está posto nesse mundo, as guerras, as violências, as dominações, as explorações, tudo que está posto nesse mundo, que de fato parece que a gente acorda de manhã e vê as notícias e parece que está no meio de um pesadelo, né? Então, o pensamento meramente positivo não vai mudar tudo isso. Claro que pensar firme, pensar positivo, ter força interna é importantíssimo para qualquer ação no mundo e também para qualquer resiliência que nós precisemos apresentar diante de problemas que apareçam na nossa vida. Mas isso não é uma coisa mágica, não é uma coisa de superfície em que você submerge, bota para debaixo do tapete os problemas, as questões cruciais, suas ou da sociedade, individuais ou coletivas, e passa um pano assim de superficial de esperança, digamos assim, inconsciente, né? De uma esperança fraca, de uma esperança sem consistência, né? Então é preciso que sim, nós mantenhamos a esperança para que ela nos alimente na luta, para que ela nos alimente nas dificuldades, para que ela faça com que nós tenhamos forças de seguir adiante, porque vislumbramos algo no final, uma luz no final do túnel. Agora, eu devo dizer, em que pese que muitos ateus têm esperança, mas eu acho que a maior esperança, a esperança mais sólida
que nós podemos ter é com a crença na existência de Deus, né? Porque Deus é uma garantia, digamos assim, de que o mundo está sob, digamos, a proteção de um poder superior, de um amor supremo, ou seja, a garantia de que há um bem supremo, né, no universo, que há um bem supremo, que há algo que garanta que nós vamos alcançar aquilo que é bom, nobre, verdadeiro, belo, justo, enfim, é aquilo que, digamos assim, é a base de um pensamento realmente esperançoso, né? A certeza, a convicção de que existe um Criador, de que existe uma providência divina, que também não é mágica, não é também com ela também nós não vamos barganhar, né? E dizer não, me tire, me salve do sofrimento ou dê um jeito no mundo, porque isso depende de nós, né? Nós temos a nossa autonomia, a nossa liberdade. É um Deus que nos criou livres para construirmos a nós mesmos e ao mundo, né? Não é um Deus que está ali como um poder intervencionista, mágico, milagreiro, né? Eu não acredito nesse Deus, eu acredito em um Deus que é amor supremo, que garante, que nos dá todas as possibilidades, que nos ampara, que está presente, no qual estamos mergulhados, como dizia Paulo de Tarso, né? Mas depende sempre da nossa adesão a esse amor, do nosso encontro com esse sentido, da nossa conexão e comunhão com essa força suprema. Mas eu acho que sim, a ideia de Deus garante a esperança nesse nível cósmico, nesse nível maior, nesse nível profundo, né, existencial. E aí é que nós podemos ter e falar de uma esperança ativa, né, de uma esperança que faz, uma esperança que se empenha, de uma esperança que não nos deixa de braços cruzados esperando o que há de vir, né? Alguns autores, o Paulo Freire, usa a ideia do esperançar, né? Porque é um verbo, né? É um verbo, portanto, o verbo indica uma ação, não é só uma atitude passiva, não é só ter uma esperança, possuir uma esperança, mas fazer algo com a esperança, esperançar, né? E esse esperançar, esse fazer algo com a esperança é empenhar-se também em fazer coisas, em ser ativo no mundo, em ser combativo, em ser empenhado, em ser engajado, em ser lúcido diante dos problemas. Não é uma esperança que oculta, que põe para debaixo do tapete os problemas que nos assolam, mas a esperança que garante que nós não nos desesperemos diante de tantos problemas, que nós não percamos a força diante de tantos problemas, que nós não joguemos a toalha e desistamos diante de tantas questões que nos avassalam aí pelo mundo afora, pelo Brasil afora, né? Quer dizer, há tantas más notícias diárias que muitas vezes nós, de fato, tendemos a nos perguntar, como será que vai ser, né? Será que nós vamos conseguir sair desse turbilhão? Será que nós vamos conseguir atravessar esses mares sangrentos, diante dos quais nós, às vezes, até perdemos o rumo? Mas então, essa ideia, primeiro, a esperança, ela está fincada, como eu disse, numa ideia de Deus, mas também está fincada numa confiança no ser humano, né? Que se nós acreditamos em Deus, o ser humano é um reflexo da divindade. Então, é sempre possível entrever, vislumbrar uma melhoria, uma perfectibilidade, uma possibilidade dos seres humanos se transformarem, né? E se transformam lentamente. É por isso que, nesse caso, o reencarnacionismo nos dá mais esperança ainda, porque sabemos que é a longo prazo, né? Não é em uma vida que isso acontece. Mas, né, sempre há esta possibilidade, porque o ser humano é divino, o ser humano é um herdeiro de Deus. Então, nesse sentido, ele tem uma centelha divina que pode ser tocada, despertada até os mais criminosos, até os piores, até os mais tiranos, podem e um dia poderão despertar, né? E aí contribuir para que esse mundo seja melhor. Mas isso não é também uma esperança, digamos, passiva diante
desse acontecimento. Nós devemos trabalhar em nós e no outro, na sociedade, na educação, em toda parte, na comunicação, na arte, para tocar esse ser humano que ainda está fechado, empedernido, né, para que ele possa despertar, desabrochar para o bem, para a luz, para a verdade. E não poderia deixar de fazer aqui, ler duas poesias para vocês hoje. Uma que eu encontrei aqui, que eu achei muito interessante, que fala um pouco disso, é uma poesia anti-pensamento positivo, light, autoajuda, que é do Rabindranath Tagore, é uma oração a Deus. E ele fala o seguinte: Cântico da Esperança. Não peça eu nunca para me ver livre de perigos, mas coragem para afrontá-los. Não queira eu que se apaguem as minhas dores, mas que saiba dominá-las no meu coração. Não procure eu amigos no campo da batalha da vida, mas ter forças dentro de mim. Não desejo eu ansiosamente ser salvo, mas ter esperança para conquistar pacientemente a minha liberdade. Não seja eu tão covarde, Senhor, que deseje a tua misericórdia no meu triunfo, mas apertar a tua mão no meu fracasso. É muito interessante isso, né? Porque aí a gente vê que ter esperança não é dizer que nós vamos nos livrar de todo sofrimento, que nós vamos passar todas as dificuldades, mas ter esperança para que nós possamos construir, né? E aqui um poema meu, que é assim, essa esperança coletiva, essa é a utopia, esse é o sonho de todos nós. Poema da Esperança. Um dia toda justiça será feita, toda maldade será desfeita, toda beleza será perfeita, toda virtude será modesta, toda alegria será honesta, todo amor será sem aresta. Um dia toda amizade será fiel, todo estar junto será de mel, toda família será um céu, toda a terra será pacífica, toda música será beatífica, toda prece será magnífica. Um dia toda criança será cultivada, toda a terra será bem amada, toda a natureza será acalentada, todas as fronteiras abolidas, todas as vidas serão cumpridas, todas as verdades serão entendidas. Um dia toda igualdade será mesmo igual, toda lágrima será cristal, toda morte será natural, toda impiedade estará banida, toda ofensa será redimida, toda ternura distribuída. Ah, quando esse dia chegar, quero estar suspensa no ar, quero estar fincada num lar de flores, crianças e paz. E quando esse dia chegar, saberei meditar estrelas, no coração saberei mantê-las, a aura terei azulada e não faltará mais nada. Essas foram então as nossas boas palavras, poesias e reflexões, desejando uma boa semana para vocês.